pessoal. Damos aqui início a mais uma leitura coletiva do livro do João Bernardo, Poder e Dinheiro. A gente, na semana passada, iniciou a discussão referente ao capítulo 13, né, em que ele estabelece as constantes do regime senhorial, que é um capítulo muito curtinho, mas que ele sintetiza muito dos elementos que ele vai trabalhando nos 12 capítulos anteriores, em que ele estabelece cada uma das variantes, e aqui ele vai abordar as constantes desse regime. Na semana passada, a gente discutiu as 4 primeiras constantes, de um total de 8. Então, na reunião de hoje, a gente inicia na constante 5, na página 174. Beleza? Não sei se alguém tem algum comentário de partida, mas se não, eu iria proceder como a gente vinha fazendo na reunião passada, de fazer a leitura da constante 5 em voz alta e a gente comentar em seguida. Alguém faz algum comentário de partida ou não? Podemos passar para a leitura? Vamos em frente. Em frente, rapidinho que o Thiago está entrando aqui, só um instante. Oi, gente. Fala, Thiago, nos escuta? Aí, nosso querido Magela. Agora, maravilha. Sim, eu tô pelo celular. Beleza, então. Bom, então vou proceder então para a leitura da constante 5, que está na página 174. Existe uma relação direta entre, por um lado, a projeção vassálica das senhorias e sua expansão servil, e, por outro, a redução da independência camponesa. Mas não é simétrica a relação entre ambas as vias de extensão senhorial. Em primeiro lugar, e deixando de lado os casos duvidosos na variante da Francônia, Turíngia, Alemanha e Baviera, ocorria a projeção vassálica de fiéis dos senhores, sem que se verificasse, porém, a conversão de camponeses independentes em vassalos. Assim, não era pelas relações de vassalidade que o regime senhorial podia aí reduzir a independência do campesinato. Porém, nesta mesma variante, os camponeses independentes eram assimilados pelos senhores sob a forma de caseiros. Daqui se conclui que a redução do campesinato independente operava-se sobretudo pela assimilação servil mais do que pela vassalização. Em segundo lugar, e deixando também de lado o caso duvidoso representado pelo noroeste da Gália, a variante da Frísia e Saxônia ilustra uma situação em que, das duas vias de extensão senhorial, apenas operou a servil. Não existe, contudo, nenhum caso em que tivesse ocorrido a projeção vassálica sem que, ao mesmo tempo, se verificasse a expansão da dependência dos caseiros. Daqui se conclui que, quando reduzida à forma mais simples, a extensão das domesticidades senhoriais podia perder a componente vassálica, mas não podia prescindir da componente servil. O caráter fundamental da veiculação servil relativamente à vassálica revela que o regime senhorial era essencialmente um sistema de exploração e apenas em função disso era um sistema de relações intrasenhoriais. O Mário caiu, gente? O que eu vi aí? Mário e Thiago, eu acho. Nós três. Mário, você tá chutando a gente? Tomei um tombo aqui, tomei dolorido, mas já retornei. Entrada agressiva do zagueiro, Mário? Pois é, como sempre, né? Futebol arte está com dificuldade para se manter. Enfim. Bom, então a gente tem essa constante, que é a constante 5. Eu acho que a parte mais importante, sem sombra de dúvida, é a última frase, e sobretudo o elemento que ele destaca em itálico, né? Que é que o regime senhorial era um regime de exploração e apenas em função disso era um sistema de relações intrasenhoriais. Né? Então, a definição que ele propõe é uma definição interessante e que vai um pouco de encontro àquela noção do feudalismo como um sistema de relações entre senhores apenas, ou como essencialmente entre senhores. Acho que esse é o elemento mais importante aqui dessa constante. Não sei se vocês destacariam algo mais. Eu acho que esse é o elemento chave, de fato, né? Porque aqui ele contrasta com a historiografia, em especial francesa, que tendeu sistematicamente a configurar a realidade feudal, de alguma maneira,
né, ainda que o João Bernardo não trabalhe nesses termos, como uma dinâmica baseada em relações pessoais, sobretudo da aristocracia. Tá? E por isso, durante muitos anos, acentuou-se os elementos que pudessem compor essas relações, como o beijo, o pacto vassálico, as mãos, aquela coisa toda. E o João Bernardo tem uma outra inserção aqui que eu acho, central. Em especial porque, aí Matheus também gosta disso, ele mobiliza uma palavra que parece ter sido, de fato, abolida, realmente, das ciências humanas e sociais e da historiografia medieval, sobretudo, que é a exploração, a categoria de exploração. Né? Eu lembro, há pouco, dessas iniciativas de pandemia, eu participei com alguns franceses de um seminário que eu falei disso e só faltaram escorraçar da parada. Parece que não há ali uma dinâmica de exploração. E eu acho que esse é o elemento chave em toda abordagem do João Bernardo que torna ela muito distintiva. Não sei se vocês têm essa impressão, mas concordo plenamente com o que o Eduardo estava pontuando. Eu queria observar aqui uma coisa, acho que, em razão da minha idade provecta, né, eu faria observação, que talvez seja uma observação, sobretudo, em termos de natureza metódica, metodológica, né, mas que talvez tenha um alcance mais geral. Eu posso estar falando uma enorme besteira, mas eu vou arriscar de qualquer forma, porque é isso que a gente tem feito aqui desde que esse grupo começou, né? Que é o seguinte, eu há muitos anos atrás mesmo, quando estava me preparando, porque na minha época ainda era o vestibular, né? Não que eu tenha me preparado muito para esse momento especificamente, mas eu me lembro que eu tinha um tio quase engenheiro, que era muito bom em matemática, né? E com quem eu fazia algumas aulas de reforço, né? Porque não era a minha área, né, de maior facilidade. E o que me chamava muito a atenção nesse meu tio, portanto, com quem hoje eu não tenho contato, infelizmente, se for vivo deve estar aí na faixa dos 80 anos, né? É que ele, diferentemente de mim, ele não tinha as fórmulas matemáticas ou físicas decoradas na cabeça, como eu, né? Mas ele, em face da necessidade de entender um problema, né, ele chegava às fórmulas. Né? Então, por exemplo, para calcular a área de um triângulo, né, ele não sabia a fórmula de cor, mas ele desenhava um triângulo e desenvolvia equações, ao final da qual ele chegava à fórmula. Né? Então, ele aprendeu ainda por uma perspectiva de desenvolver o raciocínio, né, dedutivo em torno de certos objetos ou demandas de conhecimento, ao passo que o que eu sabia de fórmulas que eram apresentadas e que eu tinha que decorar. Né? Eu acho que, num certo nível, a gente pode transpor isso para a história. Né? Os livros de história, os professores de história podem, muitas vezes, nos dar fórmulas acabadas que a gente absorve e que, de alguma forma, ao absorver, admite que aquela é a característica de um dado processo. Eu me lembrei muito dessa minha história pessoal, lendo João Bernardo, que ele não te dá uma fórmula para você memorizar. Né? Ele não te dá a fórmula, por exemplo, de que o regime senhorial é um regime de exploração, essencialmente, que é uma característica que ele atribui e, portanto, que a gente memoriza ou a gente admite porque foi estabelecida. Não, ele chega a essa fórmula. Né? Como o meu velho tio, ele, diante dos objetos de estudo, ele considera as variáveis, considera tendências, processos, relações e chega ao estabelecimento de certas fórmulas, que eu, sobretudo, talvez tenha decorado. Então, acho que é algo muito rico que merece, que é uma forma de apreensão, é uma forma de compreensão, é uma forma de aprendizado, de aprendizagem, que talvez a gente tenha perdido, se não, né, óbvio, não vou generalizar, mas que talvez a gente tenha perdido o contato mais sistemático com essa via,
que é literalmente a via correta. Tá? Todo o trabalho de síntese que ele fez até aqui, de caracterização das variáveis e tal, serve para isso. Tá? Para considerar tendências, movimentos, processos, relações e chegar a estabelecer. Né? Ele não parte dessas fórmulas estabelecidas, mas ele chega a essas fórmulas estabelecidas, né? Para estabelecê-las, melhor dizendo. Eu acho que é algo digno de nota, né? Que deveria nos pautar mais na nossa prática cotidiana. Né? Sermos menos declaradores de fórmulas já estabelecidas e sermos mais processadores dessas fórmulas, né? Construtores das análises, mais do que apresentar apenas o resultado delas. E eu acho que o segundo aspecto que eu destacaria aí, que talvez esse, a meu juízo, seja o fator menos considerado nas análises correntes, né? Que o fato de que a classe senhorial ela foi alimentada também, né? E a submissão camponesa se deu também, digamos, por uma via superior, né? Que é aquela que levou, né, a inserção nos quadros aristocráticos de camadas de setores do campesinato. Né? Quer dizer, isso está dado desde a origem. Né? O campesinato, a fratura do mundo camponês não se deu apenas por um processo genérico em que o campesinato fosse todo ele submetido a vínculos de dependência servil. Né? O fato de que esse mundo já estava fraturado antes, já era atravessado por desigualdades, expressa que certas camadas camponesas puderam se inserir no sistema, né? Não na forma da dominação pessoal, né? Mas na forma da subordinação vassálica. Né? O campesinato se fratura e, ao se fraturar, ele alimenta, inclusive, a aristocracia medieval, né? No seu processo de constituição. Ainda que não seja essa a frente mais importante, como ele destaca aqui, né? Ainda que talvez o grosso do campesinato tenha sido submetido fundamentalmente pela forma servil, né? Porque era esse o mecanismo-chave. Agora, é interessante insistir nesse aspecto. Né? Houve já uma elite camponesa que se inseriu no sistema, mas não se inseriu nessa condição de dependência, de dominação, mas sim num quadro de subordinação vassálica, a partir da qual foi possível seguir e ampliar, inclusive, as condições de exploração do próprio campesinato. Acho que, para além do que vocês destacaram, que é muito justo, acho que esse é um dos aspectos mais incomuns nas análises correntes. Tá? Ou seja, dessa aristocracia sendo alimentada também por setores do campesinato que galgaram essa condição vassálica. Desculpa aí a longa digressão, gente. Eu tenho... Não, imagina. Eu tenho dois comentários subsequentes ao que o Mário falou. Primeiro que aqueles que, porventura, estiverem interessados em conhecer mais sobre a trajetória pessoal do queridão, temos aí uma entrevista muito bem feita, que está disponível no nosso canal. Então, quem quiser aprofundar a digressão do Mário, fica à vontade. E a outra, ainda nessa questão metodológica que o Mário chamou a atenção, acho bacana também destacar que mesmo, apesar das lacunas, né, de estabelecer, bom, temos aqui o caso que é um pouco conhecido da Galha, da Frise, da Baviera, apesar dessas ausências, o quadro geral que ele constrói permite que, apesar dessas ausências, ele possa estabelecer linhas de tendências, né? Então, mesmo quando a gente não tem o conjunto total das informações, a gente pode estabelecer linhas mestras que estão sendo encaminhadas. Me chamou a atenção esse aspecto. Voltou, Thiago? Acho que agora vai. Nosso querido Thiago está meio espectral hoje, mas... Hoje está difícil a internet. Espectral ou não, ele esteja conosco. Eu estava aqui acompanhando a digressão do Mário e também o comentário do Edilson. Eu acho que vale a pena fazer uma ponderação, pelo menos, que é o seguinte: principalmente a partir da queda do Muro de Berlim,
A gente tem um esvaziamento do debate político dentro da academia, e isso levou a um afastamento significativo dessa categoria de exploração. E aí eu lembro a tradução daquele artigo clássico que a gente acaba usando sempre, do Kuchenburg, né? O Kuchenburg, em algum momento, ele diz lá que ele prefere usar a categoria de apropriação, que em teoria, é menos subjetiva. Para eles, essa categoria de exploração seria muito subjetiva e não daria conta da realidade, distorceria a realidade. Enfim, tem um outro autor que eu acho que leva isso para um extremo muito problemático ainda, que é o Rigby, né, que a gente tem comentado num outro grupo de estudo, que nega qualquer tipo de exploração, né, a partir dessa perspectiva de que a exploração seria algo extremamente objetivo e que, se houve alguma exploração no mundo medieval, essa exploração foi dos camponeses sobre os senhores, porque eles eram os verdadeiros proprietários, né? Então, no limite, essa discussão está passando por aí. No fundo, eu acho que vale aqui uma reflexão de fundo do quanto os autores marxistas que se dedicavam ao pré-capitalismo perderam espaço nesse debate. E aí, quando esse espaço foi perdido, digamos assim, principalmente no mundo inglês, outros, digamos assim, autores mais apegados a uma verve liberal foram inserindo interpretações que esterilizaram todos os conflitos e contradições sociais, entre elas a categoria de exploração, né? Eu só queria fazer esse comentário porque, no limite, ele traz outro problema, né? Que é, no limite, isso que o Rigby falou, né? Quem explorava mesmo eram os camponeses. Esse comentário do Thiago é muito importante. Quando você perde, tem muita coisa, Thiago. Quando você perde de vista a categoria de exploração, o conjunto de elementos da dinâmica e das tensões sociais se perde. E aí eu tenho a impressão, lendo alguns autores, que era quase um sistema de parceria, né? Tipo aquela coisa, bem atual, inclusive. Não, você não é um trabalhador, você é um parceiro, você é um colaborador. Tem um fundo de classe aí muito importante. E, por fim, outro comentário sobre o que o Mário destacou, que eu acho muito interessante, e acho que é sempre um elemento que faz a gente estar discutindo o João Bernardo, é o seu trato metodológico, de fato. E isso me lembra algumas discussões que a gente fez lá no outro grupo, o método dos Brunos, porque acho que isso remete também ao método marxiano, de constantes aproximações e determinações do objeto, mas não definições. O Lukács defende isso e o Zé Paulo fica falando sempre. Marx não trabalha com método de definição, trabalha com método de determinação, ou seja, concretizar sistematicamente as abstrações, o que pressupõe não só um duplo movimento, de baixo para cima e de cima para baixo, mas que requer um trato empírico, concreto, sempre sistemático, que é o que ele está fazendo até aqui. Ele só conseguiu chegar a essas abstrações a partir de análises concretas. Em boa medida, eu tenho muita coisa que o Mário falou, acho que a teoria deve servir a isso. Reproduzir, idealmente, extrair do objeto os seus elementos que o compõem. Não o contrário, porque aí a gente pode, e no geral fazemos, nesse caminho, incorrer em alguns idealismos. E aí parece que a realidade não é compatível com a teoria. E isso tem lá os seus problemas, não? Avançamos para a constante 6? Ou alguém tem mais algum comentário? Não, vamos embora, senão a gente não fecha isso hoje também. Bom, a constante 6 diz assim, na página 175, desculpe. Se articularmos a constante 5 com a constante 1, podemos talvez definir o sentido prevalecente em que se relacionavam ambos os tipos de caseiros. Ou seja, desculpa, Dudu, só para lembrar aí o pessoal, a constante 1, ela fundamentalmente destaca que o regime senhorial constituía-se num processo de extensão permanente que reduzia a independência das domesticidades camponesas.
E os dois tipos de caseiro, né, ele está se referindo a um escravo doméstico assentado e, do outro lado, a um camponês independente caído em relações de dependência. Vamos vai em frente. Obrigado, Mário. Nos casos em que a amplitude de cada um pode ser estabelecida, encontra-se tanto o predomínio dos caseiros de origem independente como dos escravos casates. No entanto, se admitirmos a exatidão do que foi indicado relativamente à generalidade da zona do noroeste da Gália, temos aí um exemplo em que a classe servil se resumia praticamente aos caseiros de origem independente, estando os escravos casates ainda no estágio inicial de sua formação, muito próximos da domesticidade do senhor. Isso implica que, na sua forma mais simplificada, o regime senhorial pode ser definido como um processo de expansão, enquanto sistema de exploração sobre o campesinato independente. Tem totalidade ou não tem totalidade aqui? Porque se é um regime que está em expansão... Tem exploração ou não tem exploração? Não, brincadeiras à parte, acho que essa constante aqui é muito importante em função do fato de que o João Bernardo demonstra o caráter processual disso. E aí eu acho que isso fica muito claro no exemplo que ele dá da Gália, né, de que essa tendência está para acontecer e na Gália ainda parte do que seria futuramente a classe servil ainda está submetida a uma domesticidade. Então, eu acho que essa constante é muito importante para lembrar de que esse não é um processo homogêneo, né? Não acontece de forma igual nas diferentes regiões. E o outro ponto que eu queria destacar é o fato de que é uma expansão de um sistema de exploração. Então, não é uma recolha de sistemas que funcionavam autonomamente, que de repente a aristocracia aparece em momentos específicos, vão lá e tomam uma parte da produção do campesinato. É um sistema que se formou e que está em expansão, submete outras regiões sobre a sua lógica. Eu acho que isso é muito importante para a gente tentar entender, porque a gente está vivendo num momento de que a historiografia está meio que, digamos assim, negando essas grandes totalidades explicativas, digamos assim, ou globalidades, como em alguns livros a gente encontra. Acho que tem um comentário aqui no chat, hein, Dudu? Sim. O da Flávia. Interessante perceber, a partir das constantes 5 e 6, que João Bernardo adota a via da síntese para explicar o princípio do regime feudal. Eu tenho uma pergunta, arriscar talvez uma pergunta, né? Como o Mário falou, a gente está aqui, mas vamos lá. Nessa constante 6, quando ele vai falar, né? Articulando ambos os tipos de caseiro, e aí ele cita aí o caso da Gália, né? Em termos de classe servil, que se resumia praticamente caseiros de origem independente, estando os escravos casados ainda no estágio inicial de sua formação, né, muito próximo da domesticidade. E aí logo depois é que ele arrebata com aquela síntese, né, da constante, que ele vai falar que na sua forma mais simplificada o regime senhorial é definido como processo de expansão em condição de exploração sobre o campesinato dependente. E eu não falo que na sua forma simplificada o regime senhorial pode ser definido como processo de assentamento dos escravos casates, enfim, se tornando-se caseiros, né? Acho que ele destaca bastante esse papel do campesinato independente. A pergunta vai mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu entendi certo, mas o João Bernardo, falta de expressão, talvez o ponto principal, né, a dinâmica fundamental, não sei, seria não o assentamento dos escravos casados, né, não a transformação dos escravos em caseiros, mas sim a expansão do sistema de exploração sobre o campesinato dependente. Esse assentamento dos escravos, né,
como caseiros, poderia ser talvez algo, uma dinâmica provocada pela própria expansão sobre o campesinado dependente, que mobilizasse o assentamento desses escravos. Essa foi a leitura que eu fiz, essa é a pergunta. Eu não sei se foi assim que vocês entenderam. Acho que não sei o que os colegas acham. Acho que a resposta envolve um pouco de spoiler, não tem muito jeito, né? Mas a questão do assentamento dos escravos, né? O João Bernardo vai, posteriormente, principalmente no livro 2, recuperar um mecanismo que foi meio que banido das análises, né? O que levou os historiadores, mesmo grandes historiadores, mesmo monstros como Marc Bloch, a cair num reducionismo tecnicista ruim, né? Que é a questão da luta de classes, né? Porque, fundamentalmente, no segundo livro, o João Bernardo vai mobilizar a frequência das referências à fuga de escravos, né? Para destacar a incapacidade de reprodução desse sistema, né? No sentido de que a mobilidade da mão de obra escrava é tanta que põe em xeque, pelo menos essa é a minha leitura, põe em xeque o mecanismo, em tese, central à definição desse sistema, né? Que é a fixação da mão de obra, né? E de forma que a perspectiva é que o assentamento foi, digamos, uma resposta senhorial à pressão exercida pelos próprios escravos, né? Assentar os escravos parece ter se constituído como alternativa a vê-los fugir, né? E o que faziam sistematicamente, né? Fugas que se davam tanto para fora do regime, né? Com a perspectiva de estabelecimento em áreas ainda não controladas pelo poder senhorial, mas fugas que se davam internamente ao próprio regime, né? E aí, sob a perspectiva de, enfim, de gozar de condições comparativamente menos extremas, né, nessa relação de exploração, né? Então, acho que fundamentalmente para ele, o assentamento generalizado, ainda que com velocidades diferentes, teria sido, sobretudo, a alternativa senhorial a não perder, né, não ver os seus escravos fugirem sistematicamente e não perderem, consequentemente, né, essa relação, né? Teria sido uma alternativa imposta pela própria resistência escravista, né? O que eu chamei de perspectiva tecnicista, né, que o próprio Bloch passou por ela, o Judvi, né, era a ideia de que os senhores teriam avaliado que a exploração de um escravo assentado era menos dispendiosa, menos custosa do que a manutenção de um antigo sistema doméstico, né? E que, por isso, os senhores optaram por assentar sistematicamente o escravo. Teria sido o resultado de uma decisão senhorial, né? E não o resultado da luta dos próprios escravos. Se ninguém tiver nenhum comentário, pode? Você ia falar, Eduardo? O quê? Não, eu ia perguntar se a gente passava 7, mas você quer falar alguma coisa, Dilson? Pequeno adendo, quando eu li essa constante, veio dois elementos, né? O primeiro é o recurso de uma perspectiva, o segundo é uma dúvida, mas é muito mais na dúvida, aquela ansiedade do spoiler, tá ligado? Quando você está lendo, você quer saber como é que ele vai desenrolar isso. O primeiro elemento é como não tem jeito, aí lembra, inclusive, do artigo do Mário com o Pachá, quando ele define a história, né, um esforço de contexto de contraste. Como o particular universal, o concreto total estão vinculados, eles são indissociáveis por vezes na análise. Eu penso, por exemplo, no caso do poder rédeo. Você pode estar lá estando boladão, com os Merovingios, aquela coisa toda, mas um conjunto de elementos só vão ser esclarecidos ou potencialmente iluminados na análise inicial da conjuntura. Faz aqui. Ou seja, por vezes, até para esclarecer o seu próprio objeto, você tem que sair dele. E isso vai de conta ao esforço em boa parte da historiografia, eu concordo com o Thiago, que está preocupado em espaços muito circunscritos, em recortes muito enxutos,
e que, por vezes, não tem esse vislumbre. E o quão diversos elementos só podem ser esclarecidos, por vezes, na tendência. É o próprio particular. Enfim, é aquela relação que a gente é dialética. Eu acho isso muito curioso. E a segunda e aí o spoiler, né? Não, você está definindo o regime senhorial como um processo de expansão sobre o campesinato independente. Eu fico me perguntando, e aí a gente só vou esclarecer essa questão no desenrolar da obra, e quando a classe senhorial submete esse campesinato independente a chegar lá no ponto do 13, aquele ditado francês, nenhuma terra sem senhor, e o papel das forças produtivas nisso. Porque parece, e tem alguns autores que vão nesse caminho, que um dos problemas a esses sistemas é quando a sua potencialidade de expansão é constrangida. E o que o faz, né? Enfim, isso aí, pelo visto, tem mais um volume de livro aí para a gente trabalhar. Bom, gente, houve uma observação aí da Flávia, né? Se eu entendi, Flávia, você estaria remetendo àquela proposição que aparece no Marx, nas Formen, né? E que foi uma via analítica importante na historiografia, na década de 50, 60, do modo de produção feudal, resultando de uma síntese do encontro de dois modos de produção anteriores em decomposição, o romano escravista e o germânico primitivo e tal. Bom, se essa perspectiva, eu acho que não é esse fundamentalmente o caminho do João Bernardo, tá? Ele, em momento nenhum da abordagem dele até aqui, primeiro porque ele já recusa o conceito, para ele, mais amplo de modo de produção, tá? E ele não faz, né, até aqui ele não mobiliza, né, nenhuma referência ao que ele talvez tivesse que chamar de regime, para ser consequente com a opção dele, né, de um regime romano, de um regime germânico, né, que se sintetizaram. Né? Então, nesse sentido, ele não recorre a nenhuma proposição, penso eu, que assuma essa perspectiva, ou que faça uma leitura, né, étnica, inclusive, né, dessa articulação. Acho que talvez seja possível pensar na perspectiva da síntese, tá? Sob a proposição de que aquilo que a gente vai chamar de servo medieval, o processo histórico da sua constituição, é uma síntese, né, de duas origens sociais distintas que se encontram, né, no processo em curso, que é a escravidão doméstica, num extremo social, né, sendo transformada pela via da fixação do antigo escravo doméstico em lotes de terreno, né, o seu acasamento, né, e a outra frente, a redução do campesinato independente a vínculos de dependência. Né? E, portanto, o resultado do processo é, por uma via ou por outra, a constituição de uma família camponesa dependente. Né? Acho que talvez por esse caminho seja possível entender a proposição de uma síntese, né? Uma síntese sempre tendencial, né? Porque ela nunca se realizou na plenitude, né? Há sempre distinções dentro do quadro geral da servidão, e muitas delas potencialmente poderiam remeter a essa origem distinta, né? Então, acho que eu concordaria contigo com a proposição da síntese por essa vertente, mas não pela antiga referência, né, da síntese entre modos de produção e decomposição. Perfeito. Eu não tenho como... Bom, eu tenho como responder aqui falando. Bom, perfeito, Flávio. Aí eu coincido contigo nessa perspectiva. 1-7? 1-7. Bom, fazer leitura aqui. Rapidinho. Fala. Eu só queria fazer um comentário antes da gente avançar aí para 7, que é o seguinte. O Edilson estava tocando na questão do desenvolvimento das forças produtivas
e por um lado, do papel da doutrina de classe, né? E aí é uma questão interessante, porque essa semana eu estava lendo um texto em francês, e aí a discussão passava acerca do crescimento econômico, né, aquele famoso crescimento econômico, né, a ideia do Duby, do crescimento econômico dos séculos XI, XII, XIII. Né? E aí que em muitos níveis esse crescimento econômico foi atribuído a um caráter técnico, então a maior difusão, né, das técnicas agrícolas, de aparelhos como a charrua e por aí vai, teria possibilitado esse crescimento econômico. E isso seria uma das vias explicativas. Nos últimos anos, a gente tem uma outra vertente que esse autor francês chamou de uma vertente dos estudos subalternos, né? Que tenta enfatizar, por outro lado, o papel do campesinato, né, a agência camponesa, nesse crescimento econômico. E aí tem uma questão que me parece, e aí que o autor lá coloca como um problema, é que talvez essas duas vertentes estejam andando separadas. E aí parece que digamos assim, esse desenvolvimento técnico, ou essa difusão técnica, também não foi algo do qual o campesinato participou. É quase que uma imposição senhorial, por um lado. E quando os processos andam conjugados, né? Então, acho que vale não perca de vista o papel do campesinato no seu saber fazer. Né? Então, não é uma difusão técnica que é contada, é o campesinato, na sua longa trajetória, dominando técnicas agrícolas e difundindo, as comunidades camponesas tendo contato. Então, só para a gente não perder de vista esse ponto, né? Não foi só uma técnica, mas também não foi só uma iniciativa camponesa aleatória. Né? Ela parte de um longo processo de maturação do campesinato, das comunidades camponesas. Esse é um aspecto que eu particularmente acho que esse é um aspecto muito importante. Eu tentei até discuti-lo no Marxismo do ano passado, né? Essa questão das forças produtivas, né? Porque eu acho que a gente tende a naturalizar o que potencialmente e generalizar em função da naturalização, o que talvez seja uma das muitas especificidades do capitalismo, né? Que é o fato de que eu penso que no processo de separação capital-trabalho, o controle das forças produtivas acompanhou o capital. Né? E eu acho que, dada a centralidade do desenvolvimento das forças produtivas para a reprodução do capital, esse é um elemento que ganha uma dimensão considerável dentro desse sistema. Né? Agora, eu penso que, ao contrário disso, muitos sistemas pré-capitalistas, né, as forças produtivas, inclusive aquelas técnicas, né, mais circunscritas, especificamente técnicas, andavam muito mais do lado dos produtores diretos. Né? Não eram os senhores que organizavam o processo de produção na Idade Média em muitos níveis, né? Mas eram fundamentalmente os camponeses, né? Eram as comunidades camponesas, as famílias camponesas, que organizavam o processo de produção e, inclusive, fabricavam boa parte dos instrumentos de trabalho, mantinham esses instrumentos, né? E se os historiadores apontam para uma tendência, eu acho que hoje está bem estabelecido que muito menos de invenções ou inovações tecnológicas a partir da Idade Média Central e muito mais a tendência de disseminação de técnicas até então muito atomizadas e circunscritas a certas regiões. Olha, a agência camponesa nesse processo é chave, né? Não foram os senhores, não se tem registro de que tenham sido os senhores a investir no desenvolvimento tecnológico associado à expansão agrária desse período, né? Portanto, eu acho que talvez, com exceção do sistema escravista, né, nas formas pré-capitalistas, o desenvolvimento das forças produtivas é um mecanismo controlado fundamentalmente pelos produtores diretos, né? E não pelos empresários, né? Como a gente tem no quadro das sociedades capitalistas. Né?
Então, acho que esse é um aspecto importante. Acho que a gente ainda não deu, pelo menos nunca vi ninguém pensar mais a fundo sobre isso. Acho que é importante pensar para a gente entender, né, essa distinção, né, dos níveis de controle do processo produtivo e o quanto isso aponta na direção oposta da expropriação do trabalhador livre, né, que o capitalismo supõe, né? Você fez a ressalva aí do sistema escravista, Mário, mas eu acho que também, né, correndo de falar uma enorme besteira, talvez nem no sistema capitalista, nem no regime escravista isso seja completamente alheio, né, completamente controlado pelos senhores. Né, vide lá a ideia da brecha camponesa, as referências lá dos agrônomos dos escravizados que tinham seus lotes de terra, cultivavam eles próprios, enfim. Então, talvez nem mesmo dentro do pré-capitalismo, nem mesmo o sistema escravista, que seria esse sistema mais controlado pelos senhores, talvez nem mesmo dentro desse caso a gente teria um completo controle desse desenvolvimento das forças produtivas. Mas, de novo, pode ser uma grande besteira. Aí eu já não sei, acho que já é difícil imaginar, né? Dá para imaginar na brecha camponesa, por exemplo, né, potencialmente os escravos usando os instrumentos dos próprios senhores, né? Porque aí essas empresas complexas de produção agrária, acho que aí já depende, na medida em que a força de trabalho ela própria é reduzida, a condição de uma força produtiva, né? É difícil pensar que seja ela também, na extensão, a responsável, pelo menos naquele suposto esquema da escravidão em equipe, né? Em que os escravos não têm nenhuma autonomia no processo produtivo. É difícil imaginar que eles sejam responsáveis até por essa parte mais técnica, né, do processo de produção. Eu acho que, por exemplo, a gente tem registros, né, dos grandes domínios carolíngios, por exemplo. Eu me lembro de um documento até que eu usava muito em sala de aula, que é uma instrução, uma capitular carolíngia, em que ele chama atenção para a necessidade. Primeiro, ele manda fazer um inventário dos instrumentos disponíveis lá no... Não sei se é na Derbilhes, enfim. E chama atenção para a necessidade de cuidar com muito zelo dos instrumentos, né? E, portanto, os senhores dispunham, né, de instrumentos, sobretudo quando a escravidão doméstica ainda tinha algum peso, né? Então, acho que provavelmente nesse sistema, né, os senhores controlassem mais diretamente esses mecanismos, né? Mas, enfim, vamos em frente. Entendi, Mário. Valeu pela consideração. Bom, então agora a gente está na 7, né? Vamos fazer a leitura da 7, é isso? Isso. Então vamos lá. E hoje a gente só sai daqui quando fechar. Ah, sim, mas, pô, só faltam a 7 e a 8, ainda que a 7 seja um pouco mais longa. Vamos lá. Então, eu vou fazer a leitura aqui da constante 7, que está na página 175. Thiago voltou. Erei. Thiago hoje está na forma espectral, né? É um fantasma que vai e vem. Ainda está de vermelho, ó. É um espectro rondando a Europa. Hoje está difícil, hein, gente? Tem um espectro rondando Vila Valqueire, a Praça Saiqui, a barraquinha de churrasco. É o Thiago Magelo. Vamos em frente. Vamos em frente. Os grupos constante 7. Os grupos sociais que veiculavam a extensão Fala do isso regime baixo, senhorial... rapaz. Isso aqui é a área de miliciano. Não, inclusive os fãs do grupo que quiserem contato direto com o nosso querido Magela, ele está sempre comendo churrasquinho na Praça Saiqui, no Valqueire aí. Apareça que ele é muito, muito gentil, muito simpático. Bom, vou retomar a leitura, então. Vamos lá. Os grupos sociais que veiculavam a extensão do regime senhorial apresentavam... Eita, gente, tá... Bom, vamos lá. É o espectro que está aqui assombrando o grupo. Vamos lá. Os grupos sociais que veiculavam a extensão do regime senhorial
apresentam-se enquanto prolongamentos ou das domesticidades senhoriais ou das domesticidades camponesas independentes. Os escravos casates prolongavam os escravos domésticos dos senhores. Os caseiros de origem independente prolongavam os estratos inferiores do campesinato independente. Os vassalos prolongavam ou a fidelidade guerreira da domesticidade senhorial de origem ou as famílias independentes ascendidas do estrato superior do campesinato. A existência desses grupos decorria inteiramente do processo de extensão do regime senhorial, mas, ao mesmo tempo, cada um deles apresentava-se como tendo acentuadas características em comum com o grupo social limítrofe. Como vimos pela constante 1, era a projeção vassálica e a assimilação servil que veiculavam o caráter senhorial desse regime, mas, contraditoriamente, verifica-se a relativa falta de especificidade manifesta pelos grupos sociais que ocupavam cada uma das vias de extensão. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento do regime senhorial reduzia a independência das domesticidades camponesas e rompia e dissolvia as domesticidades senhoriais, preservava e perpetuava nos grupos sociais assim gerados alguns dos caracteres daquelas domesticidades. Porém, das constantes 1 e 2, resulta que a influência decisiva sofrida pelos grupos sociais veiculadores da extensão das senhorias provinha das domesticidades senhoriais, pois era daí que partia o sentido dominante na dinâmica do regime em direção às domesticidades camponesas independentes. Os caseiros, por um lado, e por outro, os vassalos, realizavam-se, sobretudo, como uma imagem da família senhorial e das suas relações de fidelidade, reproduzindo-as transformadamente no processo de extensão sobre a domesticidade camponesa independente. As classes que realizavam a extensão das senhorias e a redução do campesinato independente apresentavam-se nesse processo, antes de mais, a imagem das relações de domesticidade senhorial que tendia a romper-se e, acessoriamente, a imagem das relações de domesticidade camponesa independente que tendia a ser extinta. As domesticidades hipostasiavam-se nas classes sociais que acarretavam o seu desaparecimento. Então, essa foi a constante que, enfim, o que me parece que mais importante de destacar, olha o Praguinha aí, o que me parece mais importante de destacar é como esses grupos não eram estanques, mas como eles tinham graus de relação limítrofes entre si, né? Os grupos não são perfeitamente separados, mas têm relações nas suas bordas, digamos assim. Enfim. Vocês me escutam? Sim, fala. Eu acho que ele destaca o esforço, todos os outros capítulos, no sentido de destacar o quão é relacional a constituição do regime desses grupos, né? O que deveria ser, em algum nível, quase uma tautologia, mas às vezes não é, né? Porque há grupos historiográficos que entendem a história, que é fundamentalmente uma relação baseada em relações sociais, sem relação social. Ou analisam a relação social sem a relação. Exemplo, divisão, a feudalité, enfim, e com essa realidade compõe-se interação mútua entre esses grupos. E eu tive uma dúvida aqui, uma dúvida / curiosidade, que pelo menos, salvo engano, ou minha memória, o João Bernardo não abordou mais a fundo nos capítulos anteriores, que é a temática do uso das armas por parte dos camponeses.
e eu não sei a que nível isso se realiza, conhecimento total, na Alta Idade Média. O que me parece que na Idade Média Central há um esforço, como ele está falando de realizar essa imagem do outro grupo, né? Há um esforço sistemático por parte da classe dominante em estabelecer certas fronteiras de maneira mais acentuada. E uma delas, me parece, é o acesso às armas. Não sei a que nível as hostes camponesas, ou mesmo o velho campesinato independente que estava na domesticidade do poder régio, tinha acesso à violência e ao uso das armas. Essa curiosidade. Não sei se isso é, de fato, um elemento tão importante assim na constituição do regime. Acho que o Thiago ia falar alguma coisa. Não, gente, segue aí. Pode seguir, porque meu áudio tá saindo muito atrasado. Não, agora tá funcionando. Não, então, ok. Eu entendi a pergunta do Edilson, mas eu estava pensando em outra questão aqui, não em relação às armas, mas eu acho que uma outra questão que coloca aqui o João Bernardo, que distancia a abordagem dele, é o caráter dinâmico dessas relações de classe, né? Em geral, a gente tem uma visão muito estática dessa relação entre grupos na sociedade medieval. E aqui o que ele está sugerindo é que, nos extremos, esses grupos eram quase que intercambiáveis. Então, havia muito entre aspas, aqui, uma mobilidade social. Que, por exemplo, no caso que eu e o Matheus estudamos em Portugal, né, os autores destacam lá, né, tem um livro clássico do José Matoso, né, Ricos Homens, Infanções e Cavaleiros, acho que é esse o título, se eu não estou enganado, em que ele vai destacando lá essa mesma mobilidade aqui que o João Bernardo está tratando. E aí a gente ainda tem uma visão historiográfica muito estática, pautada naquela concepção, quase que de estamento mesmo, né? Aquela concepção das três ordens é ainda muito forte e pesa muito nessas interpretações. Eu acho que aqui ele se distancia. Sobre essa questão das armas, acho que é um elemento central. Acho que é algo que a gente está tocando aqui, tocou em várias vezes, né, Mário? A questão do papel do ofício das armas para a manutenção da independência camponesa, inclusive. E aí, quando esse campesinato perde essa função guerreira, é um grande baque para sua própria independência e sua autonomia. É evidente que esse processo não é muito homogêneo, né? Acho que tem parcelas do campesinato que conseguem se manter, e aí eu diria até parcelas do campesinato que a gente poderia considerar mais ricas, né, mais abastadas, que conseguem manter o ofício das armas, inclusive conseguiram comprar cavalos. Então, isso, por exemplo, em Portugal e na Espanha é muito comum, né? Acaba a gente chamando de cavalaria vilã, que cada vez mais vai ter um espaço nos conselhos e por aí vai. Então, acho que isso é chave. Acho que esse talvez seja acho que algumas reuniões atrás o Mário tinha tocado no ponto de que existem gatilhos de transformação social. Acho que foi essa frase que ele falou. E aí, talvez esse seja um gatilho. No sentido de que quando a comunidade camponesa perde esse caráter, ou essa participação guerreira, ela vai progressivamente perdendo sua capacidade de resistência à dominação senhorial, ou de enfrentamento, digamos assim. Eu iria numa outra direção. Não por discordar do que vocês disseram, que eu concordo, mas chamaria atenção para um outro aspecto aí dessa questão, né? Que é o seguinte, é um ponto que já vem sendo frequentemente destacado e vai merecer, nos capítulos que a gente tem a considerar para frente, também um tratamento aprofundado, né? Que é o seguinte, talvez merecesse um destaque esse fato, então, não deveria ser naturalizado, né?
Olha, por que ele insiste nessas questões que remetem à domesticidade, à estrutura familiar? Né? Em tese, as análises do campo do marxismo, ou as análises as próprias análises que remetem, basicamente, para a questão das relações de dependência, dominação na Idade Média, mesmo em outras vertentes historiográficas que não marxista, né? Tratam a questão, implícita ou explicitamente, pela lógica da classe. Né? De um lado, aquelas vertentes teóricas que admitem o conceito e admitem a aplicação desse conceito no contexto, vão tratar fundamentalmente dos servos como uma classe, da aristocracia como uma classe, né? E a questão fundamental parece ser travada ao nível como as classes se relacionam em qualquer regime, não é? Em qualquer modo de produção, em qualquer formação social. Essa parece ser a dinâmica básica, essencial, que deve ser localizada, entendida, para a gente entender o funcionamento do sistema. Ora, por que o autor mobiliza aqui uma questão que aparentemente extravasa o problema das classes sociais? Né? Por que aparentemente, para estudar os mecanismos de funcionamento, de articulação dessa sociedade, para além das classes, é preciso tratar também do que ele está chamando de domesticidade? Né? E nos capítulos que vêm à frente, como vocês vão ver, e a gente vai considerar, né? Por exemplo, toda a seção 3, né, vai ser dedicada às estruturas familiares no regime senhorial. Tá? Portanto, eu acho que vale a pena a gente insistir nesse aspecto, né? Porque, como eu disse, parece que ele está, em tese, a gente tem estudos sobre família na Idade Média? Tem, tá? Mas, em geral, são estudos nos quais o objeto do estudo é a família. Parentesco da Idade Média, né? A Anita Guerreau-Jalabert, por exemplo, é uma das francesas, pelo que eu sei, mais, né, reconhecidas como uma estudiosa do parentesco. O próprio Alain Guerreau fala da importância do parentesco artificial. Né? A antropologia teve uma inflexão importante na história medieval que se manifestou. Agora, fora do estudo, portanto, da família como objeto, por que mobilizar essa questão? Né? Por que parece que é indispensável para entender os mecanismos de funcionamento dessa sociedade, né, lidar com essa questão, né? Para além da classe, né, a questão da estrutura familiar? Eu acho que, nesse momento, antes de mais nada, pelo fato de que, pelo que eu entendo da referência dele aqui, as classes são atravessadas e, em grande parte, condicionadas por essa lógica das relações de parentesco. Né? Quando ele diz que as domesticidades hipostasiavam-se nas classes, né, que elas se projetavam, né, portanto, metaforicamente. Mário, você fechou o microfone. Desculpa, é que a criançada está gritando aqui na porta. Mas, então, quando ele diz que as domesticidades se projetavam na classe sociais, talvez a gente esteja tratando de uma especificidade importante aí, né, das sociedades pré-capitalistas em geral e da sociedade medieval, entre elas. Né? O fato de que a estrutura familiar é um mecanismo chave, é um elemento chave, é uma instituição integrativa fundamental nessas sociedades pré-capitalistas, né? De que a gente mal compreende o sentido, o peso e a importância em função do que as sociedades burguesas capitalistas fazem com essa estrutura, com essa instituição. Né? Talvez o sistema capitalista tenha redimensionado consideravelmente, né, a questão da estrutura de parentesco e da importância que ela tem, da relação dela com os processos de produção e de exploração. Nessas sociedades pré-capitalistas, essas estruturas são fundamentais. Né? Se a gente tivesse aqui, por exemplo, tratando mais especificamente de uma questão, digamos, política, de uma estrutura política, da estrutura do Estado pré-capitalista, um elemento sistematicamente considerado é como é que essas formas políticas pré-capitalistas reproduzem lógicas de estruturação familiar. Né?
E, aliás, uma das hipóteses básicas é que o Estado surge historicamente justamente quando as relações de parentesco já não conseguem dar conta dos níveis de tensão e contradição acumuladas no interior de certas sociedades, né? O Estado é, digamos, a especialização do político que primariamente reside no âmbito da própria estrutura familiar. É ela que rege a relação política em muitas sociedades tribais, por aí vai. Então, acho que é importante, não vou dar spoiler, né? Mais spoiler, mas é importante chamar atenção para esse aspecto, para que não sou estranho quando à frente de dedicar uma parte inteira da obra ao estudo pormenorizado das estruturas familiares, da aristocracia. Ele até distingue a estrutura familiar dos reis, né? Do campesinato independente, e por aí vai, né? Então, fiquem atentos para a importância, né? Não é a família não é um elemento de menor importância no quadro de articulação, inclusive para estudar as classes sociais, as manifestações das classes sociais nessas sociedades. Bom, só um comentário lateral depois dessa belíssima fala aí do Mário. Que isso? Bem lateral. Não, pô, tu destrinchou essa constante aí que tava meio truncada, para mim, pelo menos, tava. Mas lateral no sentido de que o João Bernardo ele grifa, né, normalmente as partes mais importantes aí que ele, né, no final das constantes, né, que ele meio que sintetiza, mas para mim ele deveria ter grifado justamente a última frase, né, que o Mário destacou, que é essa das domesticidades hipostasiavam-se nas classes sociais que acarretavam seu desaparecimento. Né, depois eu voltei um pouco acima e aí as coisas fizeram um pouco mais sentido, né, quando ele fala os caseiros e os vassalos se realizavam, sobretudo, como uma imagem da família senhorial, né, ou seja, as classes sociais que, no caso, acarretavam seu desaparecimento. Eu achei interessantíssimo isso. E a gente chegou a discutir um pouco sobre essa questão em leituras prévias, né, que a gente fez do João Bernardo, na questão da família. E é isso, acho que o peso que ele confere aí às domesticidades, às famílias no pré-capitalismo, né, como forma geral, acho que é chave, né, para entender o que ele chama aí de regime senhorial, enfim, como a gente queira chamar, modo de produção feudal e tal. Acho que uma grande distinção nessa questão da família com o que a gente tem hoje, né, da família no capitalismo. E só mais um elemento também para a gente ficar de olho nisso. Eita, gente, esqueci que eu ia falar. Eu fiquei lendo aqui. A idade é uma desgraça. Bom, quando eu levar, eu falo. Vai em frente. É mole? Sim, desculpa, lembrei. Lembrei. Lembre-se disso também, porque tem uma questão que vai precisar ser considerada, né? De onde vêm, aparentemente, os elementos que favorecem, né, a ascendência social aristocrática que vai sendo, né, produzida, né? Porque essa é uma questão em que, em algum momento, a gente tem que tentar responder. Estão sendo estabelecidos aqui os quadros que apontam para o movimento tendencial de afirmação da aristocracia e enquadramento do campesinato. Agora, aí a gente vai ter que considerar, né, por quê? O porquê e o como, inclusive, né? Porquê e quais os mecanismos, né, dessa ascendência aristocrática. Então, guardem essas referências também, o inventário que a gente pode ir fazendo dos elementos que, somados, conjugados, talvez sejam parte da resposta do porquê e do como dessa ascendência, né? As classes sociais em formação carreiam em si, como o Targiano acabou de reafirmar, né, tanto os caseiros quanto os vassalos carreiam em si uma projeção ideológica, inclusive, das grandes famílias aristocráticas, né? Elas são informadas por essa lógica, né? Então, guardem essas referências para a gente fazer no inventário dos elementos que apontam para a ascendência senhorial nessa sociedade, né? Porque, enfim, não é um elemento apenas, não é uma posição de força
né, circunscrita, é um conjunto de mecanismos que apontam nessa ascendência senhorial que vai se construindo aqui. Então vamos lá para a oitava. E último. Constante 8, na página 176. A constante 7 surte efeitos particularmente sensíveis relativamente aos dois grupos sociais que veiculavam a expressão das senhorias. A projeção senhorial operava-se mediante um único grupo social, o dos vassalos, que, em parte, apenas dos casos, quando incluíam elementos originariamente exteriores à domesticidade do senhor superior e provenientes da elite camponesa, prolongavam tanto as domesticidades senhoriais como as do campesinato independente. Porém, na expansão das senhorias, a regra praticamente geral, com a eventual exceção do noroeste da Gália, é a da existência de dois grupos sociais, o dos escravos casates e o dos caseiros de origem independente. Como esses últimos prolongavam a imagem do campesinato independente, a fusão dos dois tipos de caseiro no interior da classe servil foi mais lenta e obedeceu a um processo mais contraditório do que aquele que resultou da homogeneização vassálica. A comparação das variantes permite, por um lado, afirmar a existência do processo da fusão servil. Em todos os casos em que é possível, na mesma zona, analisar períodos sucessivos ou durante o mesmo período fases sucessivas de contribuição de cada um dos grupos de caseiros. Constituição. Desculpa, Mário, me perdi. Acho que eu pulei uma linha, não é isso? Não, é que você falou, em vez de constituição, você falou contribuição. Fase sucessiva de constituição. Fase sucessiva de constituição de cada um dos grupos de caseiros, verifica-se que as prestações tendiam a homogeneizar-se na variante final pela maior importância assumida em ambos os grupos por prestações de um mesmo tipo, os serviços de trabalho ou tributos. Por outro lado, porém, a comparação das variantes permite também constatar que, na maior parte dos casos, se essa homogeneização constituía uma tendência, estava longe ainda de corresponder a uma realidade efetiva. No período agora estudado, a situação recíproca dos dois tipos de caseiro no interior da classe servil caracterizava-se pela heterogeneidade das formas sociais com que se apresentavam. E o nosso espectro se foi novamente, mas está retornando. Voltando. Precisamos fazer um bom. Ai. Mas se fizermos, o espectro não voltará mais. Então é melhor não fazermos, não. Fala, Legum. Magelinha, ali que o cara da net fala assim, pô, cara, qual foi, mano? Caiu. A internet de escada. Olha aí. Voltou, filhão? Vila Valqueira só tem aquele modemzinho da Vivo. 3. Vila Valqueira é internet de escada, rapaz. Nego rouba o fio, aí fica essa miséria aí, ó. Só pode entrar no domingo que é de graça. Deixa não, Thiago. Complicado. Você viu a constante 8? Eu não vi. A gente já leu a constante 8. A gente está agora na parte das considerações que ninguém fez nenhuma ainda. Você pode começar se quiser. Tá com mó delay. Mas, enfim. Alguém inicia, então, os comentários sobre a constante 8? Um elemento que eu acho interessante aqui é que ele questiona a ideia de uma homogeneidade na classe servil, né? A imagem que muitas vezes se tem
talvez, sobretudo, fomentada por livros didáticos, é de que todos os servos eram mais ou menos a mesma coisa, enfim, aqui ele está destacando a heterogeneidade desse grupo, justamente pela diferença da origem, e como é que esse processo de homogeneização foi muito mais longo, contraditório e tardio do que o da formação dos vassalos. Esse que eu acho que é o ponto central aqui da constante 8. Mas não sei se alguém tem alguma leitura diferente. Eu acho que mais uma vez vai naquela direção do que a gente pode ir acumulando de referência para uso posterior, né? Mais uma vez nesse nível, né? Aparentemente, tendencialmente, a homogeneidade no quadro da aristocracia foi um processo mais efetivo, mais acentuado, e mais rápido do que aquela que se procederia. Olha, isso se refere às lutas de classe, tem um peso gigantesco, né? Talvez decorra daqui ou comece a se manifestar aquela ideia que o Gramsci, inclusive, adota, né? De que no pré-capitalismo, sobretudo as classes dominantes, né, são classes que constroem mais cedo ou manifestam de forma mais efetiva não só o caráter de classes em si, mas também de classes para si, né? A coesão da classe dominante parece ser historicamente maior do que a coesão das classes subalternas, né? Se essa referência, se a gente aplica como um princípio e coloca em debate esse princípio, essa proposição da constante 8 parece apontar também nessa direção, né? Ou fica um elemento para a gente acumular para questões posteriores, né? Mas, aparentemente, no processo de constituição das classes sociais fundamentais, né, também nesse nível a classe dominante parece conhecer um elemento de ascendência, né? Uma potencial coesão interna, uma potencial homogeneidade interna que se afirmou mais precocemente do que entre a classe servil, né? A classe servil vai ser atravessada por mais tempo por essas distinções, né? Que, em grande parte, puseram limite, certamente, à capacidade de autopercepção delas, né? Em comparação com a da classe dominante, né? Porque é razoável imaginar, né? Quando um senhor fixa um escravo doméstico, ele fixa, né, é razoável imaginar uma família nuclear, né? A família do escravo doméstico, do servo casato, já se constitui como família nuclear, né? É um homem, uma mulher e filhos, né, menores que já eram mantidos dentro da domesticidade do senhor, né? Agora, as famílias de camponeses independentes enquadradas, né, elas potencialmente, de forma distinta, mobilizam um contingente comparativo ainda maior, né? Comparativamente maior, né? Elas podem ser famílias maiores do que famílias nucleares, mas, para além disso, supõem, né, vínculos familiares, mesmo que fraturados, mas supõem vínculos familiares, né, que articulam, portanto, conjuntos maiores, né? Por isso ele defende muito a tese de que, inclusive num tema que você estudou, Dudu, tu vai lembrar disso, né? O João Bernardo é muito cético com relação ao potencial daquelas comunidades, do conventos públicos Wikinorum, né? Ele é muito cético com relação ao potencial dessa instituição para a afirmação do mundo camponês, porque ele considera que esse mundo é atravessado ainda por muitas diferenças, né? Muitas contradições, para ser um mecanismo vigoroso de afirmação do campesinato, né? De contraposição do campesinato aos setores aristocráticos, né? A própria conceituação dele de campesinato indica isso, né? Ele enquadra campesinato e servos em âmbitos diferentes, né? Então, de fato, esse próprio aparelho conceitual que ele mobiliza reafirma essa descrença dele na força dessas comunidades.
ainda que, diga-se de passagem, ele seja um dos poucos que considera, para o caso visigodo, pelo menos, a importância dessas comunidades. Apesar de negar a importância, é um dos poucos que considera a existência, ou aborda de maneira um pouco mais aprofundada a importância dessas associações. Uma leitura recente, queria ouvir vocês a respeito disso, que me parece que algum vínculo com o que o João Bernardo está discutindo é a própria discussão lá do Mouton, porque ele vai mobilizar, além de tudo, a respeito das comunidades rurais, de que ele não trata sobre esses termos, mas talvez, se fosse válido, poderíamos somar isso. E aí, é essa pergunta para você, se isso seria válido. Ele constrói um quadro de comunidades rurais na Europa, sobretudo na Europa da Idade Média Central, bastante circunscritas e atomizadas localmente. E ele se esforça em algum nível para apresentar que os senhores têm uma capacidade de vínculos sociais mais amplos, inclusive pela própria exigência da sua configuração hierárquica, ou seja, o senhor se desloca por extensões muito maiores, tem a capacidade se não da escrita, de alguém que saiba, domine esse ofício, etc. E isso fomenta para esse grupo uma capacidade de coesão maior do que o campesinato, ou as comunidades rurais. Isso teria alguma relação com isso? Ou seja, para além, como o João Bernardo está descrevendo, a classe servil perpassada por estratificações diversas, para além disso, daria para somar esse argumento geográfico objetivo? E eu acho que a saída que o Mouton vai percebendo de mudança conjuntural, sobretudo no século XIII, eu achei bastante curiosa, e não tenho base para discutir sobre isso. Mas ele lega ao dinheiro. A monetarização da economia e a maior necessidade de moedas, de circulação de moedas, para ele, faz com que o campesinato entre em círculos sociais, ou pelo menos círculos de informação. Ele destaca muito isso. A coisa do mercador que traz notícias de outros locais. Isso me deu uma impressão de uma Europa realmente, de um campesinato muito circunscrito às localidades. Isso faz algum sentido para vocês? Tem algum respaldo? Inclusive para potencial fragmentação de lutas camponesas? Edilson, desculpa, mas a minha internet travou aqui, eu entendi muito pouco o que você falou, então... Vou tentar fazer uma apanhada. Estava discutindo com outro autor e estava perguntando a vocês se soma a tese aqui do João Bernardo de uma classe servil fragmentada, perpassada por um conjunto de estratificações, se somaria-se a isso uma condição geográfica, porque há autores diversos que parecem apontar que o campesinato ou as comunidades rurais foram muito mais circunscritas espacialmente e tinham objetivamente menos condições de se vincular e de criar laços extra-comunidade, como potencialmente ou foi a aristocracia. E aí, por exemplo, estava citando o Mouton, que cria um quadro realmente de um campesinato muito fechado em localidades pontuais e que, por isso mesmo, não teria, segundo ele, condições objetivas de se entender como campesinato, para além da sua dinâmica local. E ele verifica isso, ou a mudança dessa tendência, através da monetarização da economia. E aí estava perguntando a vocês se somaria-se a isso uma potencial fragmentação das lutas camponesas ou de um vislumbre de classe para si, para além da estratificação que o João Bernardo está apontando, esse argumento mais geográfico. Eu não conheço... Fala, Matheus. Não, completamente secundário. Eu acho que tem um artigo do Astarita que ele faz uma discussão similar a essa. Acho que ele teve o campesinato consciência de classe. Eu não estou lembrando agora de cabeça, mas acho que sim. Mas enfim, era só isso. Fala aí, Dudu. Não,
Não, que esse argumento, de fato, tem esse texto do Starita sobre a questão da consciência de classe e tal, mas isso é uma parada que falam direto, né, de que o campesinato não poderia se identificar e aí justamente essa questão geográfica interferiria. Eu não conheço esse autor que você estava mencionando, mas pensando por caso que eu tenho um pouco mais de familiaridade, essa ideia do camponês restrito à própria aldeia e tal, pelo menos tem sido um pouco mais questionado ultimamente, através do registro cerâmico. Então, por exemplo, no caso que eu conheço um pouco melhor, que é a região ali da Bacia do Douro, na Península Ibérica, você tem cerâmica produzida nas aldeias que circula por dezenas de quilômetros. Então, talvez seja uma capacidade de circulação muito menor do que a de um senhor, é bem possível que sim, mas que também demonstra que esse campesinato não estava circunscrito dentro da sua própria aldeia somente. Então, a produção de metal parece indicar coisas parecidas, a própria troca de esposas, né? As mulheres circulavam entre várias aldeias diferentes, a análise dos ossos estão mostrando isso. Então, esse elemento geográfico talvez não seja tão marcado como já se supôs alguma vez. Eu tenho isso. Mas eu... Vai, Thiago. Agora vai. funcionou direito? Eu que estou aqui tentando falar, mas eu nunca sei se está funcionando direito ou não. Mas, enfim, por caso português é algo semelhante. Eu lembro, por exemplo, da documentação lá que eu trabalhei, as referências por exemplo, da entrega de rendas. Então, as entregas de rendas aconteciam para diferentes aldeias no mesmo local. Então, muito provavelmente, essas lideranças camponesas, elas estavam a todo momento em contato, trocando formas de trabalho, enfim, troca de presente, como o Eduardo falou, troca também de esposas. Então, essa visão de que o camponês estava isolado, que progressivamente com a ajuda da arqueologia vai caindo por terra. Agora, acho que a questão são os níveis, né, em que e a potencialidade de amplificação dessas redes, né, e do estabelecimento dessas relações, né. Eu acho bastante razoável a perspectiva de que, comparativamente, a aristocracia dispusesse de mecanismos muito mais efetivos para dar sistematicidade a essas interações, né? Os próprios vínculos vassálicos supõem essa demanda, né? A perspectiva da aristocracia de se inserir em redes mais amplas, né? Eu me lembro que você tem estudos de prosopografia, por exemplo, feitos pelos franceses, que houve uma época, não sei se eles seguem nisso, né? Mas houve um momento que eu participei de um evento lá em São Paulo, em que alguns doutorandos lá trabalhavam nessa perspectiva nas teses, faziam prosopografia para ver justamente o grau de inserção de certos personagens, né? Que, no mundo carolíngio, nos reinos francos, conseguiam, por vínculos dessa natureza, transcender uma inserção específica, né? Naquela ideia lá merovingia dos Taio-Reich, né, das 4 grandes unidades, você tinha grandes expoentes locais que conseguiam transcender um enquadramento mais específico numa dessas unidades pelos vínculos, né, de tipo diverso, mas vassálicos, inclusive, que iam se produzindo, né? Então, acho que, sim, se por um lado a imagem, né, de um camponês muito circunscrito a uma realidade super local, né, sem potencial de quadros de relação mais geral, eu acho que é um ajuste interessante que vai sendo feito. Agora, eu acho que a sistematicidade desses vínculos, né, eu acho que mais uma vez apontam no sentido da ascendência da aristocracia. E eu acho que essa questão que o Edilson mobiliza, da consciência e tudo mais, eu acho que, de fato, ela tem que ser vista, ela tem que ser discutida a partir dos mecanismos que a gente possa
mobilizar e inventariar, né? O próprio quadro da dominação, o próprio fato de que camponeses de regiões próximas, né? Num certo nível, camponeses que participam de uma mesma comunidade podem estar submetidos a senhores diferentes, né? E, portanto, inclusive, submetido a condições de exploração diferentes, distintas, né? Os mecanismos, o peso, a dureza da exploração, né? Ela pode ser muito variada, né? Portanto, você pode ter elementos de fragmentação numa mesma comunidade, né? Incidindo ali e atuando como um contraponto aos mecanismos de coesão, né? Então, acho que são muitas variáveis que incidem, né? E que potencialmente estabelecem para esses setores subalternos, né, limites muito mais vigorosos, né, a essa percepção mais geral, essa tomada de consciência mais geral, né? A minha pergunta e a dúvida é essa mesmo, né? A que ponto nessa sistematicidade pode se produzir? A resposta do Mouton aí é um livro de 2014, e ele está citando ali que um dos temas mais trabalhados ultimamente é territorialidade, sobretudo em parte da historiografia francesa. Então ele está nessa onda, mas o ponto de sistematicidade que me parece a grande pergunta. A resposta dele é o mercado. É a imposição na economia camponesa do mercado que vai fomentar isso. Porque, pensando sobretudo, eu nunca li esse autor, Thompson, mas vejo vocês discutindo em vários momentos. Se essa ideia de uma classe para si vem de níveis de vivência e de experiência, a minha pergunta é o que possibilita isso, né? Para além dos níveis pontuais. Talvez João Bernardo traga, imagino que sim, muitos elementos para a gente discutir a esteira disso nos próximos tempos, né? Bom, acho que a gente já está aqui com 1h30, não sei se a gente encerra, se alguém quer fazer mais algum comentário subsequente. O nosso espectro já se foi definitivamente. Parece que sim. Ele desistiu de vez. Foi em direção à luz. Foi em direção à luz. Isso aqui é importante. Mas, enfim, então só para sinalizar para os bravos que seguem nos acompanhando, Bravos e bravas. Bravos e bravos, evidentemente. A nossa próxima reunião será no dia 3 de dezembro, né, às 7h, né, e a gente vai fazer a leitura do capítulo 14 da obra do livro de João Bernardo, Classes Senhoriais no Regime Senhorial, Servos. Classes sociais no regime senhorial, servos, né, em que ele vai, enfim, avançar a partir dessas constantes. Bom, e também sinalizar, pessoal, para aqueles que tiverem interesse, que a gente acabou de publicar no blog do Translatio, eu vou até deixar aqui o link na descrição desse vídeo, um texto que o João Bernardo gentilmente escreveu quando ele tomou consciência desse grupo de leitura coletiva, em que ele estabelece as razões e os motivos que levaram ele a escrever esse livro Poder e Dinheiro. Então é uma leitura que complementa um pouco, que dá um contexto um pouco maior a esse livro que a gente vem lendo ultimamente. Certo? Então, basicamente é isso. Dudu. E lembro para a galera que ele está vivo. No geral, essas obras de vulto e grandes discussões a gente faz quando, enfim, em memória póstuma. E não é o caso. Não. Ele está vivo. Ao contrário do Magela, ele está vivo. E o espectro do Magela acabou de mandar abraços de Valqueire. Então, ele fechou, rapaz, porque ele sabe que a barraquinha lá do churrasco fecha às 9, cara. Ele fica desesperado, né? Comentário... Deu esse migué para sair, para dar tempo de comprar lá
Pô, comentário de espectro no YouTube é mesa branca do século XXI, hein? É assustador. Enfim, o espectro as nessa mesas... hora está deslocando-se energia lá para a barraquinha para comer o salsichão. De repente, as mesas lá do salsichão também dançam, como as mesas no século XIX. Enfim. Enfim, isso. É isso, pessoal. Valeu, obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.